convite do Rafael e do Thiago, meu xará, para estar aqui hoje. E eu vou falar sobre o que a gente espera quando se encaminha um paciente para ablação de fibrilação atrial. Basicamente, o que a gente espera, né? O que esse tripé espera, né? O clínico espera, o que o paciente espera e o que o eletrofisiologista espera, porque são expectativas completamente diferentes e a gente tem que saber lidar com elas como eletrofisiologista e como clínico, dependendo da situação. Em primeiro lugar, como clínico, a gente tem que saber que a ablação de fibrilação atrial ela é um pouco diferente da ablação de Wolff, de uma ablação de Flutter, né? E que o paciente faz com sedação consciente na grande maioria dos serviços. A gente acaba usando anestesia geral, o paciente entubado, e vai ter uma recuperação pós-anestésica como de qualquer outro procedimento. Como clínico, a gente tem que se lembrar de que esse paciente vai ter uma punção transeptal para ter acesso ao lado esquerdo. Então, a gente vai estar em contato com a circulação sistêmica. Então, esse paciente tem que estar bem anticoagulado, a gente não suspende mais a anticoagulação, e a gente tem que ter certeza que o apêndice lateral esquerdo está livre na hora de fazer o procedimento, senão ele não pode ir para ablação. Como clínico também, a gente tem que se lembrar que hoje em dia existem outras formas de ablação de fibrilação atrial, não só por radiofrequência. A gente tem o criobalão e a gente tem o catéter de radiofrequência de múltiplos pontos. E uma coisa importante que o Rafael falou, assim, o que a gente tem que esperar, é que a gente tem que tentar esperar mandar o paciente de uma maneira mais saudável possível para fazer a ablação, né? Não adianta a gente mandar o Homer meio bêbado para fazer a ablação, que a probabilidade de ter uma recorrência é muito maior que se a gente mandar o Bart para fazer a ablação, que é um paciente mais jovem e mais saudável. Então, assim, uma coisa importante que a gente tem que saber como clínico é saber que existe uma fase chamada no pós-ablação, que é o período do blank, né? Aqueles 3 meses que tem reações pró-inflamatórias e que o paciente pode fibrilar, a gente não tem que ficar tão ansioso assim. E saber que quanto mais precoce nesses 3 meses ele fibrilar, menor o risco de recorrência tardia, né? Quanto mais tardio nesses 3 meses ele tiver um evento, maior vai ser a chance. E uma coisa muito importante, se o paciente não pode usar anticoagulante, ele não pode fazer ablação de fibrilação atrial. Ah, eu vou encaminhar esse ipozinho porque eu não quero dar anticoagulante. Isso não pode, tá? Porque o paciente tem que ser anticoagulado depois por pelo menos 2 meses, porque ele está no estado protrombótico pós-ablação. E indicar a ablação para parar a anticoagulação também não existe evidência, tá? A recomendação é, se o paciente ele pontua mais do que 2 pontos no score de risco, ele deve ser anticoagulado para a vida. E qual é a taxa de sucesso, então? Isso aqui, para tu ver, uma meta-análise de 2013, então, entre todos aqueles estudos que o Thiago e o Rafa mostraram, né, que mostravam uma taxa de sucesso geral com um procedimento em torno de 60% e com 2 procedimentos em torno de 80%. Obviamente, quando a gente decompõe essa curva, né, bota os pacientes que são FA paroxística mais saudáveis ou FA de menor duração, a taxa de sucesso é muito mais alta. E é basicamente isso que a gente tem que esperar como clínico, tá? Em torno de 70% de sucesso com o procedimento. Lembrando que a definição de sucesso aqui é a definição da diretriz, né? FA que dura mais do que 30 segundos. Então, se tu botou um monitor de eventos e o paciente dormiu, roncou e fez 32 segundos de FA, mas nunca mais vem na emergência para ser convertida, é falha do procedimento, tá? Então, a definição de sucesso é uma definição super rígida, diferente da definição que a gente tem que ter com o clínico, né? Tu fica satisfeito se o paciente não vem mais ser cardiovertido na emergência 6 vezes por semana e teve um episódio de FA dormindo. E uma coisa importante em relação a refazer procedimentos, né? Isso é um acordo sueca, que se for pegar lá de 2009 até 2015, se está fazendo menos, reduz, assim, isso porque a tecnologia melhorou, os catéteres são melhores, a gente tem catéteres com força de contato que nos dão exatamente a grama que a gente está dando no lado esquerdo, né? E as ablações ficaram muito mais rápidas. Uma ablação para isolar as 4 veias usando um catéter com força de contato dura em torno de 40 minutos do ato de ablação em si, né? Tirando toda a entrada do paciente na sala, anestesia, transesofágico e as coisas necessárias. O que a gente pode esperar então? O Dr. Vidal vai falar um pouco mais sobre isso, mas sim, a ablação de fibrilação atrial diminui a mortalidade, pelo menos nesse grupo de pacientes com insuficiência cardíaca e FA sintomática, né? Vai ser falado com mais tarde, com mais detalhe. O que eu espero como eletrofisiologista? Eu espero saber qual é o meu paciente. O meu paciente é um paciente jovem com FA paroxística ou ele é um paciente mais velho que já tem remodelamento atrial? Um paciente que tem patologia atrial, como o Rafael falou ontem, né? Então, porque o meu método de trabalho vai ser diferente. A agressividade da ablação vai ser diferente, o meu endpoint na sala vai ser diferente, até porque esses pacientes eles tendem a complicar mais, né? Então, eles têm atos mais friáveis, a gente tem que ter um cuidado maior.
e às vezes são esses pacientes que precisam de mais lesões para se acabar com a FA, se eles estão em FA, ou para se isolar as veias, né? Isso porque os mecanismos de fibrilação atrial eles são vários e eles variam de acordo com o tipo de fibrilação atrial. Tem gânglios vagais, tem várias teorias que dizem não só das veias pulmonares que mantêm e iniciam a fibrilação atrial. O grupo canadense lá, Dr. Arthur Werner, publicou o STAR-EF2 e nos pacientes com fibrilação atrial persistente a gente ainda vê na literatura uma discussão do que se fazer, se a gente faz várias linhas, se a gente habla todo ato, mas parece que uma primeira vez, num primeiro procedimento, o melhor é só isolar as veias pulmonares e não fazer essas linhas adicionais, porque elas só aumentam o risco, o tempo de procedimento e chance de complicação. Bom, o que o paciente espera, né? O que ele tem que esperar? Bom, a principal coisa que a gente tem que fazer é com que ele se sinta melhor, né? E isso aqui é da diretriz de 2017 de ablação, né? There is strong evidence that the AF ablation improves quality of life. Então, melhora a qualidade de vida e a evidência é forte, tá? Se a gente aplicar um SF36, aquele score de qualidade de vida, a gente vê que os pacientes no baseline, 3 meses, 12 meses, que são dados do Dr. Hazengeri, eles melhoram a qualidade de vida em todas as funções, tá? E eles melhoram também quando comparados com antiarrítmicos, né? No baseline dos 3 meses, os pacientes acabam tendo muito menos sintoma. E eles também melhoram tanto nos pacientes nos 3 meses, também nos SF36 nesse estudo, que nem a gente viu no estudo do Dr. Hazengeri. O que a gente pode esperar também da ablação de fibrilação atrial, os neurologistas falaram, mas existem evidências indiretas, né, de que os pacientes que fazem ablação, eles têm menos demência de Alzheimer, eles têm menos demência vascular e que eles morrem menos. Então, cada vez a gente está vendo que os pacientes, ou eles morrem menos porque são pacientes mais saudáveis, ou existe um papel importante da ablação nesse subgrupo de pacientes. A gente tem que lembrar das complicações, esse dado é um dado antigo, é um dado lá do início das ablações no Brasil, né, é um estudo multicêntrico de 2007, todos os serviços mandaram, e a taxa de complicação era mais alta porque as estratégias de proteção eram diferentes. Os pacientes eles não faziam um procedimento anticoagulado, não se tinha controle de temperatura do esôfago, não se fazia ectoesofágico rotineiramente, não se sabia ainda que tinha as complicações da ablação do vago, como parestesia gástrica e distensão gástrica. Então, certamente essa taxa de complicação ela é muito mais baixa hoje em dia e é um procedimento muito mais seguro. Muito obrigado.